Bom dia, gente, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre a globalização e sobre como ela não serve para todos. O título do capítulo é A Globalização Serve para Todos? E eu já logo respondi que não serve para todos. A globalização fez ocorrer um aumento dos fluxos, tanto de capitais, ou seja, o fluxo de dinheiro, como o fluxo de pessoas. Fez também aumentar os fluxos tecnológicos e a tecnologia se desenvolveu muito no mundo globalizado. Então a gente fala que a globalização foi uma integração entre os mundos. E de como essa globalização ela vai crescer e vai tomar diversos espaços mundiais, e aí a gente vai conseguir meio que interagir e fazer os mercados interagirem, os países interagirem. Isso é a teoria, né, gente? A gente sabe que a globalização ela não está necessariamente ligada a todos os países do mundo. Então essa globalização ela vai excluir determinados lugares e principalmente determinados mercados, que consequentemente vai excluir as pessoas menos favorecidas nesse processo, as pessoas que estão mais marginalizadas dentro desse processo. Então, a globalização ela vai trazer muita coisa positiva dentro dessa integração, mas ela vai trazer também o que a gente chama de globalização da pobreza, porque alguns países inteiros, né, determinadas situações, não estão inseridos dentro da globalização, não vão participar dos mercados produtivos, não vão participar dessa integração da mesma forma. A gente vai ter desigualdade no mundo como um todo. E dentro do processo de globalização não é muito diferente. Por quê? Porque a globalização ela vai acentuar esses problemas. Então vamos pegar o Brasil, que é ali um país que está médio dentro desse processo de globalização, ele está ali no meio. Nem é um big país super desenvolvido, principalmente tecnologicamente, mas é um país industrializado e vai ficar ali no termo. Então ele ainda vai minimamente participar desse processo, né? Agora, se você pensar, por exemplo, no Haiti, ele é um país que, em teoria, dentro do processo de globalização, ele não vai ter muita coisa a oferecer. E ele não vai participar desses processos. E as pessoas talvez não estejam dentro da visão do uso das tecnologias, e a gente vai ter um país um tanto pobre, com uma cultura que é própria deles, mas que não chegou a determinados acessos dentro dessa população. E aí a gente vai ter uma globalização que acentua, ela aumenta as diferenças, porque como os países desenvolvidos eles vão estar trocando o tempo todo informações, dinheiro, e eles vão trocar tecnologia e eles vão competir dentro dos mercados. Consequentemente, eles vão se desenvolver e crescer junto com esse processo. É bem aquela coisa do bom, xibom, xibom, bom, bom, que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, porque esse pobre ele não vai entrar, ele não vai começar a participar desse processo, porque é um país que teve guerra, é um país que teve catástrofe natural, por exemplo, isso no caso do Haiti, que já tinha uma condição baixa, que sofreu um processo de descolonização recente. Então, alguns países eles não estarão integrados dentro do processo de globalização da forma como a gente gostaria que estivesse, né? A gente já vai chamar de globalização da pobreza, da poluição, do desemprego, né? Porque a gente também vai ter países pobres continuando pobres, o desemprego com o avanço das tecnologias de informação, do crescimento e da melhora nas tecnologias, a gente vai ter a criação de alguns postos de trabalho, alguns empregos novos, mas isso é muito pouco
perto de, por exemplo, com essa chegada dessas novas tecnologias, perto do tanto de gente que está sendo mandada embora. Os trabalhos que eram feitos por pessoa, a gente vai ter eles feitos por máquinas, né? A partir daí, a gente vai ter uma mudança no padrão do emprego. A gente tinha uma visão de emprego anteriormente que a gente chamava de conjuntural. O que é um desemprego conjuntural? É um desemprego que ele vem nas crises econômicas, mas que esse posto de trabalho ele não fecha definitivamente, né? Agora, com a chegada de novas tecnologias, de novos tráfegos financeiros e tal, a gente vai ter um desemprego que a gente chama de estrutural. Por quê? Porque ele vem na estrutura da sociedade. Não é um desemprego igual ao da crise, que esse posto ele vai ser reaberto, esse posto de trabalho. Ele vai ter um posto de trabalho que vai fechar por conta da mão de obra dele, da mão de obra humana, está sendo substituída pela mão de obra tecnológica, pelas máquinas, e aí, consequentemente, alguém vai precisar operar essa máquina, mas é muito menos gente do que precisaria para fazer determinado produto se o produto fosse feito manual. E esse profissional ele vai sair desse mercado de trabalho, ele vai ficar excluído desse mercado de trabalho. E a gente vê muito disso, e o desemprego ele faz parte dessa visão de globalização perversa, inclusive faz parte da visão de mercado. Por quê? Porque para o mercado, o desemprego pode ser vantajoso. A miséria, ela gera lucro. Como assim? Como é que você tá louca? Você tá dizendo que a miséria, ela gera lucro? Sim. Para o grande empresário, para os capitalistas no geral, né, que é quem possui o capital, o desemprego ele gera lucro. Por quê? Vamos supor que a gente tenha uma fábrica e que a gente tenha um funcionário e a gente trocou um funcionário que opera uma máquina por sei lá, 20 funcionários que fariam aquele trabalho. A empresa agora está pagando por mais que seja uma mão de obra mais qualificada, né? No que a pessoa se propõe a fazer, a gente vai pagar um funcionário em vez de outros 20. Esses outros 20 vão para o mercado de trabalho, que já está assim, ó, de gente super saturado, e vão buscar emprego. Só que aí a gente chama de lei da oferta e da procura. Por quê? A lei da oferta e da procura vai dizer qual é o valor do teu trabalho. Então, quanto mais gente desempregada a gente ter, mais oferta de pessoa no trabalho a gente vai ter. E aí, quanto mais oferta eu tenho, mais gente para fazer determinada função, eu vou ter também que ver e pensar assim, então a gente vai pensar assim, tem muita gente desempregada. Eles estão desesperados mesmo. Eu vou pagar quanto? O menor salário possível. Quanto mais gente desempregada, diz a lei da oferta e da procura, menor será o seu salário, maior será a quantidade de trabalho, mais horas esse funcionário vai ter que trabalhar, pior vai ser a sua condição de trabalho. Por quê? Porque a miséria, a perversidade dessas relações, elas geram lucro, e elas geram lucro para quem explora o trabalho das pessoas. A gente vai ter, então, no processo de globalização, uma substituição da mão de obra humana por uma mão de obra mecanizada, né? E é isso, gente. Depois eu gravo um vídeo falando um pouquinho de globalização e cultura, que vai ser nesse mesmo capítulo. Mas eu espero que tenha dado para entender como é que funcionam os processos da globalização e por que nem todo mundo está dentro desse processo. Porque dentro desse processo,
a gente vai ter um processo desigual. A gente vai chamar esse processo desigual, que aumenta as diferenças, de globalização perversa. Essa globalização perversa, ela vai trazer uma série de problemas. E aí a gente vai ter essa situação toda dentro do processo de globalização, mas a gente vai discutir um pouquinho mais e como a gente gostaria que fosse essa globalização no próximo vídeo. Beijinhos, espero que vocês tenham conseguido entender.